Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 79 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. Semana retrasada o Kiran me lembrou que a gente fala também com o CVB, né Kiran? Tudo bem? CVB, sim. E hoje é um episódio um pouco diferente, um pouco mais pesado, né? Não sei se... Vamos ver como é que vai, mas vai ser muito legal, porque hoje... acho que é uma coisa necessária. Né? Acho que hoje vai ser um episódio leve, mas, porém muito importante para a vida de todas as startups que estão nos escutando, para a vida de todo investidor que está nos escutando, porque faz parte do processo organizacional de investimento e da vida da startup quando ela vai para captação ou vai para o mercado de uma forma geral, né? Pode ser M&A, pode ser negociação com outra startup, parceria, conexão, MOU, entre outros. E eu já estou abrindo aqui demais aqui. Seja bem-vindo, Marcelo Shima. Obrigado, Marcelo pessoal. Shima aqui, pessoal, ele é sócio da BZCP Advogados e ele é responsável por toda a parte de corporate, M&A, focados no agribusiness, olhando também para private equity e venture capital, que acho que é o foco do dia hoje. Marcelo, obrigado, cara. Eu não falei o nome da empresa, mas assim... Sabe que, aliás, agradeço muito o convite. Obrigado, Rodrigues, Kiran, por ter me chamado aqui. É um prazer falar com esse público. Eu sou fã de carteirinha do podcast de vocês. Acho que traz um conteúdo excelente. Acho que é apresentado de forma leve. Vai ser pesado de informação hoje, acho que mais leve no espírito. Mas é isso aí. Eu sou sócio do BZCP, Bronstein, Zilberberg, Schwer e Potenza Advogados. Mas que ficou conhecido aí no mercado como BZCP. É o nosso site, né? bzcp.com.br, e-mail. Acabou caindo no gosto do povo. Legal, muito bom. Marcelo, obrigado você por estar aqui com a gente para poder explorar um pouquinho mais esses conceitos. Mas antes da gente entrar no que é investimento, como fazer, quais são os contratos necessários, a gente queria entender, quem que é o Marcelo que está focado no agribusiness dentro do agronegócio com o Venture Capital, cara. Como você caiu aqui, cara? Mas isso é engraçado, essa história mesmo. Assim, acho que até os clientes, né, de agronegócio que a gente atende falam, poxa, mas... eu achava que ia encontrar um advogado mais coxinha da Faria Lima, mas não é isso que a gente propõe a ser. Eu nasci no interior, né? Eu nasci no norte do Paraná, Maringá, e minha família sempre teve alguma atividade de agronegócios, né? Assim, cresci no sítio, né? Várias culturas, carneiro... meu pai se aventurou até a plantar oliveiras uma época. Legal. Então cresci com essa coisa no DNA, né? Essa vontade. Quando eu comecei, daí, enfim, vim para São Paulo fazer faculdade, comecei a fazer M&A. Quando foi a hora de me especializar numa indústria, num público, né? Eu falei, poxa, seria excelente a gente combinar essas duas coisas. Uma coisa que eu adoro fazer, que é advogar na minha prática, né? Que é VC, M&A e transações. E com o agronegócio, porque acho que o público é um público com que eu me identifico muito. E também, poxa, não preciso nem falar aqui, né, para dois caras que sabem muito bem. O agronegócio é uma potência do Brasil. Acho que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Um dos, e vai continuar sendo por muito tempo. Esses mundos são muito distantes ainda, o agro e o venture, né? Foi a proposta do IELAB aproximar esses dois mundos. E aqui no Brasil, mais longe ainda. Nos Estados Unidos ainda tem um gap. Mas por que você acha que o venture aqui no Brasil não é tão grande, né, quanto os outros países? Eu acho que com qualquer economia, setor, a gente tem estágios de amadurecimento, né? Eu acho que o agronegócio, em geral, talvez no mundo como um todo, né, ele tem uma abordagem, talvez uma frequência mais conservadora para tecnologias e para novidades, por exemplo, como a economia de capital de risco de venture capital, né? Eu acho que, por outro lado, acho que a gente vê as novas gerações do agro aqui chegando no Brasil, acho que também, né, filhos de grandes produtores, né? As próprias corporações, seja BASF, Cargill e outras, né, também imprimindo essa necessidade de busca de eficiência, né, no Brasil. Tudo isso envolve tecnologia. Então, por um lado, a gente tem
a cabeça dos produtores se abrindo cada vez mais para, enfim, implementar tecnologia no seu negócio. Por outro lado, as grandes corporações exigindo mais eficiência e o mercado de VC, né, de capital de risco aí pujante, né? Tem fases, obviamente, né? A gente vê fases com mais liquidez no mundo, onde o mercado está mais aquecido, fases com menos, mas sempre presente e vendo, né, acho que o Kiran até sabe falar melhor do que eu, né, mas vendo no Brasil um celeiro de oportunidades para esse tipo de investimento. Né? Com certeza. Eu acho que, assim, tem a parte do Venture Capital, né, mas se a gente for olhar em comparação ao mercado americano, que é um mercado um pouco mais maduro, que tem taxas de juros mais baixas e tal, mas se você for ver, esse movimento de M&A que nós vimos acontecendo na indústria do agribusiness lá fora, ele está acontecendo aqui agora, né? Então ele está pujante nesse quesito de concentração, de trazer as empresas para um branding mais forte e mais consolidado, né? Então acho que faz parte desse amadurecimento ter essa consolidação e depois vir essa onda do Venture Capital que vai agregar esses serviços adjacentes, né? Por meio dessa tecnologia para dentro das corporações maiores, né? Porque elas vão perder cada vez mais velocidade, né? Eu acho que lá o grande oportunidade era quando os juros era zero, né? E aí você busca a oportunidade e o risco era menor, talvez. O venture lá não é tão riscado quanto é aqui, talvez, porque lá você não tem um risco regulatório, risco país, cambial. Sim. Então você tem um retorno maior e um risco um pouco menor. Aqui não, você tem os dois extremos. E uma coisa que eu acho que é muito interessante do mercado de VC de agro do Brasil, né? Ou talvez agro como um todo, é que as soluções elas são muito locais, né? Sim, também. Você plantar, você, enfim, criar, assim, talvez seja a mesma lógica em vários lugares do mundo, mas o solo é diferente, né? O clima é diferente. Então aqui no Brasil a gente tem 3 safras, né? No mínimo. Então, por outro lado, tem pragas, né? Que todo esse clima e o solo acaba também... É muito caro aqui plantar logística, você tem o solo pobre, você tem mais pragas. Tudo isso atrapalha, mas também gera muita oportunidade, como a gente fala, né? Então... Mas olhando aqui, Marcelo, dado que você já não é só um advogado, você é do agro também, então você já tem o pé na terra. Aqui nós estamos 3 na mesa que viveram na terra, né? Em Maringá a gente fala que é pé vermelho. Pé vermelho, exatamente. Então, assim, vamos entender, Marcelo, como que a BZCP Advogados trabalha no modelo de ajudar a startup se preparar para um movimento de investimento, para um movimento de captação, seja no Brasil, seja com fundo internacional, que tenha um olhar um pouco mais agnóstico, que é um trabalho que a Ideia do Lab faz nessa transição de investimento de empresas que estão no Brasil, focadas no Brasil, mas que apresenta para fundos agnósticos que trazem esse investimento. Acho que tem uma necessidade regulatória bem maior do que a gente faz quando a gente faz um early stage, por exemplo, né? Boa. Assim, o mantra, né, da nossa firma é from seed to exit. O que quer dizer isso? Desde o capital semente até a saída, né? Então é um escritório que tem no seu DNA acompanhar toda a trajetória do empreendedor, né? E se acomodar a isso, né? Acho que as necessidades vão mudando ao longo do caminho, desde o momento que ele está aí captando dinheiro de uma forma mais incipiente, né? Valores menores, complexidade menor, até o momento da sua saída, né? Seja ela via venda para um estratégico, né? A gente vê muito na economia de agro, vendas para grandes corporações, né? E acho que são movimentos talvez comuns, mas passando por tudo, né? Às vezes numa fase de Series A, de Growth, né? Series B, enfim, todas as letras do alfabeto até chegar nesse momento. Então é um escritório com muita pegada transacional, né? De acompanhar o empreendedor e por toda essa trajetória e também fazer transações não só, né, de VC, de capital de risco, mas também M&As de private equity, né, e M&As de o que a gente chama de economia real,
né? Que seria aquela produtora de sementes que nunca recebeu capital de investidores, mas que está sendo vendido agora, ou recebendo um aporte do fundo de investimento, ou sendo vendida para uma outra maior, sendo engolida por outra. Enfim, são vários tipos de transação, né? E também a gente tem nossas áreas que a gente acha que são essenciais para ajudar em todo esse processo, né? Para a gente poder, de fato, ir com o empreendedor, com o produtor ou o empresário, from seed to exit, que são áreas de propriedade intelectual, importantíssima para qualquer startup ou empresa que se propõe a mexer com tecnologia, trabalhista, essencial aqui no Brasil, e techs, né? Não é menos essencial. Qualquer coisa que você faz no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você precisa de um tributarista bom, né? E área de regulatório de fundos, né? E fintech. Muito bom. Você já pegou alguns cases de empresas que estavam precisando fazer toda essa remodelação e assim, como que você, quando você chega, qual que é a visão que você tem? Porque isso é importante a gente passar para as pessoas, tipo assim, galera, isso é normal, todo mundo vai fazendo e vai se preocupando com o produto. No final, a gente vai... a última coisa que a gente vai olhar é quando um fundo vem e fala assim, gente, eu vou querer investir, mas tem que arrumar isso, né? Você já teve algum case para contar pra gente? Tem alguns cases né, que a gente, de fato, acompanhou e tem muito orgulho de ter acompanhado, né? Mas, citando alguns aqui que estão na minha cabeça, né? O escritório fez algumas transações para a Solinftech, que é uma empresa aí, né? Uma agtech de referência, sim. Carbonext e outras, né? Mas assim, em relação o que dizer, né, para os empreendedores nessa fase aí de desenvolvimento, que talvez o legal, né, o jurídico não seja a maior das preocupações, né? E de fato não deve ser, né? No começo, não no seed não é algo tem que validar primeiro a tese e tudo isso antes de exatamente, casa, outras coisas estão na frente, né? O que a gente só assim gosta de sugerir, né, é que seja prestado muita atenção para algumas coisas. Eu diria, primeiro, a propriedade intelectual. Então, se alguém desenvolve um software para você, né, tenha a segurança e a certeza de que os termos, o contrato de desenvolvimento do software, a pessoa que desenvolve está cedendo todo o direito de propriedade intelectual para você, empreendedor. Acho que isso é essencial, isso pode causar problemas no futuro. Outra coisa, cap table, né? Ou seja, o Rodrigues sabe muito bem, né? Então, assim, é muito importante ter organizado quem que faz parte do seu equity. Não só efetivamente, está lá no contrato social, né? Ou está lá no seu livro, mas também quem pode ter equity da sua empresa. É o tal do mútuo conversível, é o tal do sweat equity, aquela pessoa que ganha ações, participação através de trabalho. Né? SOP, exatamente. Os planos de opção de compra de ações, né, dados para os colaboradores. Em terceiro lugar, né, daí você tem, talvez num estágio um pouquinho mais avançado, não tão no inicial, uma definição clara dos papéis, né, das funções dos empreendedores, dos fundadores. Né? Contrato de acionistas. Exatamente. Então, acordo de sócios, acordo de acionistas, qual que é o direito de cada um, o papel, a governança desse negócio, né? Como é que funciona, quais são as decisões que podem ser tomadas individualmente, o que precisa subir para um fórum um pouquinho maior. Então, eu diria que, juridicamente, né, acho que, de fato, essas duas primeiras são preocupações, talvez, desde o início, né? Proteja a sua API, né, seu software, sua tecnologia. E dois, organize muito bem seu cap table, né? Um estágio um pouquinho, talvez, mais maduro. Vamos organizar essa casa, vamos definir quais são os direitos e obrigações de cada sócio. E pensar, né? Se um sair, que a gente vê isso muito, ou não deu certo, ou não tem recursos próprios para aguentar isso, o que acontece com aquela equity, né, do sócio que está saindo, que às vezes atrapalha muito a empresa, né? Então tem que definir esses possíveis, né, problemas que pode acontecer. Quando tá namorando é tudo bom, quando tem divórcio, meu amigo, aí já... E é muito aquela coisa, né?
o investidor de VC, o investidor em tecnologia, obviamente tem uma questão de adequabilidade daquele produto ao mercado, escalabilidade, né, e todos os checklists, né, de uma startup de sucesso, mas o investimento ele é feito primordialmente nos empreendedores. Então é no histórico do empreendedor, onde que estudou. É por isso que o serial entrepreneur, né, que a gente fala, aquele que monta várias empresas, tem um apelo maior, né, um apelo de investimento. Então acho que talvez isso seja o principal. E se eu não cuidar do relacionamento, ou seja, se tiver briga de founders, por exemplo, né, é algo que tira muito valor do ativo, né? Então, como que eu evito briga, eu tendo, ou qualquer desentendimento, ou eventualmente uma separação, eu tendo uma clareza em relação às regras que vão reger aquele relacionamento. Passando aqui, que a gente já deixou o recado para vocês se organizarem em relação então, a cap table, em relação à propriedade intelectual e depois no contrato de acionistas, vamos explorar um pouquinho, Marcelo, com a gente, quais são os modelos de investimento para que vocês auxiliam, desde pessoas físicas, a clube deals, até propriamente os fundos que fazem investimento, né? Como que vocês ajudam esses investidores, né, no processo de DD, visualização do que tem dentro da startup, cap table? Qual que é o trabalho da BZCP hoje dentro de um investimento? Perfeito. Acho que, principalmente nos estágios mais iniciais de investimento, a documentação ela é razoavelmente padronizada. Né? Isso por um motivo, né? Assim, muito claro que eu não quero ter custos elevados de transação. O que significa isso? Eu não quero ficar pagando advogado e outros tipos de assessores nesse estágio inicial. Né? Então, são utilizados 2 tipos de instrumento, basicamente. Né? O que a gente... se a companhia se a empresa já tem alguma estrutura fora do Brasil, principalmente, a gente usa o que a gente chama de SAFE, que é o Simple Agreement for Future Equity, né? Que é um contrato padronizado que dá ao investidor o direito de ter participação na startup. É um documento bem standardizado, que foi produzido por uma das principais aceleradoras dos Estados Unidos, que é o Y Combinator. E é muito amplamente utilizado em todo o ecossistema de venture capital, né? E tem o mútuo conversível, né? Que é nada mais é do que um empréstimo que pode virar mais para frente participação societária. Né? E por que as pessoas, né? Essa é uma curiosidade que sempre vem, né? Por que as pessoas não colocam já participação de cara? Entra no cap table, entra no capital social. Ou já entra no capital social. Por alguns motivos, né? Mas principalmente, acho que um receio, né? Com razão dos investidores, né? De não serem atingidos por responsabilidades da empresa, né? Então, contingências trabalhistas, por exemplo, fiscais, né? Acho que parte do custo de transação ser baixo no início significa que também o investidor ele não vai conduzir uma auditoria muito aprofundada, né? Então ele está colocando dinheiro de fato apostando no negócio, né? Eu acho que é uma ideia boa e os empreendedores são bons, né? Mas eu não sei o que tem debaixo desse, né? Se tem algum esqueleto aí, né? Então eu vou te emprestar um dinheiro e quando de fato esse negócio amadurecer, eu converto aquilo em participação. Então eu diria que esses são os principais instrumentos no estágio mais inicial. Quando a gente está falando já de Series A, Series B, daí a gente começa a falar de valores maiores, investidores com institucionais, né, fundos de investimento. E daí eu preciso, né, ter uma documentação mais robusta. Então eu começo a falar de contrato de investimento, eu começo a falar de acordo de acionistas e outros documentos acessórios, né, contrato de trabalho e de prestação de serviços, né, dos colaboradores. E um detalhe importante aí, acho que muitos devem ter ouvido falar do tal da estrutura sanduíche, né? Que é a tal de Cayman, Delaware, Brasil, né? Isso é uma estrutura que se difundiu nesse mercado. Inclusive, alguns sócios do escritório ajudaram a montar isso aí no começo para meados da década passada. E
e acho que enfim, é natural que seja, né, e é necessário que isso seja montado em algum momento da startup, né, se ela está no track, né, na carreira, na trilha do VC, porque, primeiro, né, atrai-se investimentos, é mais fácil de você vender a sua empresa, né, para fundos internacionais. Né? Alguns investidores, inclusive no Brasil, exigem esse tipo de estrutura pela eficiência tributária que ela traz, né, para o investimento. E também né, não só a eficiência tributária, mas também uma certa, com muitas aspas, aí, blindagem, né, também em relação à contingência, né? Riscos, que são do Risco Brasil. Né? Então, é algo que também a gente está habituado a fazer, né, e faz muito, né, que é justamente o que a gente chama de flip, que é essa reorganização societária para transferência da base acionária para um andar de cima, né, de Cayman, Delaware, Brasil, e também fazer instrumentos, contratos que sejam adequados, que sejam aí, enfim, como é que eu vou dizer, moldados a essa estrutura. Né? Tá. Contratos em inglês e daí com então, esse ia te perguntar. O parte lá fora normalmente é simples, né? Demora algumas semanas. A parte difícil às vezes é quando tem complicações aqui para você colocar a entidade aqui embaixo do holding lá fora. Tem alguma coisa que o startup pode pensar na hora de começar, né? Porque ele vai enfrentar isso mais para frente. Como é que ele deixa mais fácil para vocês, né, advogado, para arrumar a casa e fazer isso de uma forma mais... Porque às vezes esse atrapalha o deal, né? Porque pode demorar meses. Eu vi casos que demorou 3 meses, 4 meses. Eu acho que ajuda muito, né? A gente tem vamos lá, dando um passo para trás. Qualquer contrato que eu faço com o Kiran, eu não posso ceder a minha posição contratual para o Rodrigues sem o ok do Kiran, né? Então, é o tal da cessão da posição do contrato. Né? Isso é o default, isso é o padrão. Eu posso prever, contudo, né, no próprio contrato, seja de mútuo conversível ou de investimento, que eu posso ceder para alguém que seja relacionado a mim, ou que a gente chama de afiliado. Né? Uma empresa que, por exemplo, me controle. Tá. Né? Então, é algo que ajuda, né? Porque senão na hora de fazer o flip, ou seja, na transferência do contrato aqui com a brasileira lá para a empresa, né, para a PJ, para a caixinha lá de Cayman, eu precisaria, caso eu não tenha essa autorização prévia, que pegar o de acordo de cada uma das minhas contrapartes. Isso geralmente atrasa um pouquinho o processo, sim. E a gente sempre escuta falar dentro dos contratos, né? Acho que, Marcelo, a gente pode passar isso aqui para o pessoal que nunca teve por dentro de um contrato, drag along, tag along, que são contratos padrões, né? Itens padrões dentro de um contrato, né? E que hoje acho que dentro do Safe já está até padronizado, né? Já vem automático, né? Mas vamos explicar um pouquinho, pessoal, qual que é porque esse é um item muito importante para o investidor, né? E que realmente a gente bate o pé por conta da importância que ele tem, né? Vamos explicar um pouquinho para eles o que é drag, o que é tag e assim por diante. Tá joia. Não, é essencial isso mesmo. E, assim, um acordo com o meu acionista, com o meu investidor, que é o tal do acordo de sócios, acordo de acionistas, shareholders agreement e outros nomes que são dados, ele é dividido em 2 partes principais. Né? Uma das partes é governança e a outra parte é como que a transferência da participação ela é regulada. Né? Então, direitos políticos e direitos econômicos, né? Basicamente. Quando a gente fala de governança, direitos políticos, a gente fala de quantos são os membros do conselho, quantos membros do conselho o fundador tem direito a indicar, né, os fundadores, né? Quanto os investidores têm direito a indicar. Geralmente a gente tem aí os maiores investidores, tem tipicamente um membro no conselho de administração. Sim. Quem são os diretores? Tipicamente aí são os founders, né, e mais algumas outras pessoas. Qual que é o compromisso de exclusividade e de dedicação dos founders a esse negócio? Quais são as matérias que dependem de aprovação
necessariamente de algum investidor, algum quórum, né, específico, se tem algum direito de veto ou voto afirmativo de algum investidor, né? Então, e tem uma segunda parte que trata dos direitos econômicos, que é como e sob quais condições que eu posso transferir a minha participação. Eu investidor, Sim. Eu founder, né? Então, daí a gente começa a falar esses termos clássicos, né? De acordo de acionistas que são tag along, drag along, right of first refusal, né? Mas basicamente vamos lá, direito de preferência ou direito de primeira recusa, né? É aquele que antes de eu transferir minha participação para alguém, eu tenho que oferecer para os meus demais sócios ou acionistas. Tá? Tag along, então é só para também a gente não ter uma mutabilidade muito grande no cap table e eu também não ter, né, um quadro de acionistas, aqueles com que eu me relaciono, e no dia seguinte entrou uma outra pessoa que eu nem conheço, né? Então para dar esse amálgama, né, essa cola. No termo tradicional é para não sujar o cap table, gente. Então para criar essa cola, né, entre os acionistas, a gente cria esse tipo de dispositivo. Segundo lugar, tag along, que significa, né? Quando algum acionista sai, os demais podem pegar carona, né? Eles podem se agarrar nesse acionista que está saindo e sair junto, né? Tipicamente é um direito de acionistas minoritários em face de um acionista majoritário, né? Então eu estou lá minoritário com o Kira controlando essa empresa. Eu estou aqui apostando nesse negócio, porque é o Kira que está conduzindo e está controlando esse negócio. Se ele sai, eu quero sair junto. Né? E a contrapartida do tag é o drag, né? Que eu posso arrastar os outros acionistas comigo se eu sair. Então, nesse mesmo exemplo, né, o Kira, que é o controlador dessa empresa, que geralmente é tipicamente um direito, né, de controlador. O Kira que controla essa empresa, se ele está saindo, né, e quer sair e vender para o Rodrigues, que está oferecendo um valor que ele acha que é razoável, só que o Rodrigues coloca na mesa a seguinte condição: eu não vou querer esses minoritários, eu quero comprar 100% da empresa. Daí o Kira já tem essa cartada e fala: minoritários, venham comigo que eu vou arrastar vocês. Né? Então são esses elementos. Achei importante abordar, porque é um ponto que a gente sempre passa, né? E Marcelo, deixa eu te perguntar, hoje você assessora tanto as startups, como você comentou da Solifitec, mas também os fundos de investimento, né? Que fazem os investimentos focados no Venture Capital. Hoje, quantas startups mais ou menos você já assessorou e como que funciona o trabalho? Até porque tem muita startup que nos escuta, né? Acho que é importante a gente falar isso para trazer mais gente para o seu portfólio, logicamente, e para que eles possam entender como que funciona o trabalho do Marcelo, que eu acho que é o ponto super importante aqui para a gente abordar. Pô, vamos dizer que o Kiran tem realmente uma startup e quer contratar o serviço do Marcelo. Qual que é o pitch seu de, tipo, quantas startups já atendeu? Qual que é o modelo de negócio? O modelo eu ia perguntar se você faz serviço em troca de equity, que alguns advogados fazem, ou você só cobra. É uma pergunta interessante e acho que é bacana a gente resgatar um pouquinho da origem do escritório, né? Nasceu em 2021, abril de 2021, 2 anos e meio atrás, boom de liquidez, a gente assessorou muitas startups desde então, né? Então, mais de 500 até agora, né? Eu próprio, dezenas, talvez mais de uma centena. Legal. Hoje ativas no escritório a gente tem mais de 350. Né? Então, que legal. Passaram muitas pelo nosso portfólio. E no agro, qual representa? Olha, quantos por cento? Esse número eu de fato não tenho aqui. Né? Mas deve ser pequeno, né? Ou não? Olha, mais de 2 dezenas com certeza. Que eu lembro de um quadro onde a gente tem lá os nomezinhos, né? Mas então eu sei que tem mais de 20 quadrinhos. Mas eu não sei te falar o número preciso agora. Então, fizemos muita transação e assessoramos muita gente para chegar desde o comecinho até a saída, né? Em relação ao modelo de cobrança, a gente entende, né, essa dinâmica, essa necessidade
o cobertor é muito curto no começo, né? Então a gente de fato aposta, né? quer se manter próximo das startups no começo, para depois, quando elas estiverem fazendo efetivamente uma rodada mais parruda, daí a gente aproveitar essa parceria que nasceu no passado, né? E em relação ao modelo de equity, o escritório não trabalha recebendo equity. Eu acho que por vários motivos, acho que tem uma questão de limitação, inclusive das normas da ordem dos advogados, tem uma questão de que a gente não gosta porque cria-se um conflito de interesses na atuação do advogado, então é algo que na nossa política está fora, né? Mas em termos de como receber os honorários, né? Cobrar menos aqui para depois cobrar mais e compensar, assim, acho que, enfim... Flexibilidade. Então, tem uma flexibilidade gigante, porque o que mais a gente quer é atender e ajudar as pessoas, né? Ajudar o empreendedor a caminhar por esse, enfim, essa trajetória, né? Que muitas vezes tem os seus desafios jurídicos. Sim, sem dúvida. Na verdade, assim, acho que o founder sempre está focado muito no produto, no go-to-market, né? Ele acaba sempre delegando essa parte para depois, e acho que é um ponto super importante que a gente tem que levar em consideração. Eu só vou dar um recado aqui para você que está nos escutando, startup que está nos escutando, que acabou de ter esse banho de loja aqui de como fazer toda a organização contratual do seu escritório. O Kiran está procurando startups no Brasil, não só no Brasil, na América Latina. América Latina, então, sim. Para investir, então, se você que está nos escutando quer participar do Deal Flow aqui da David Lab Latam, clica nesse link, faça a sua inscrição, cadastre, converse ali com o pessoal, com o Nelson, com o pessoal da David Lab, para que você passe no processo e ele possa abrir a carteira aqui. Que ele tá louco para abrir a carteira, né? A gente olha muito antes de abrir a carteira. Não, hoje a David Lab tem 21 investidas na América Latina, é isso, né? Que é 21 investidas na América Latina. Eles têm um processo muito aguçado, mas acho que faz sentido para que você esteja até adequado com relação a todo o processo de Venture Capital, que é um processo que, como a gente até comentou aqui com o Marcelo, exige muito do empreendedor que seja tudo organizado para que realmente saia o investimento, né, Kiran? A gente investe 1% do que a gente olha, né? A gente mapeou 2.000 startups na América Latina, investimos em 21, mas aquela outra 99% também tem valor. A gente tenta fazer matchmaking entre o startup que não é talvez um fit para o fundo, mas é para um dos nossos investidores. Então a gente tem mais que 100 investidores na América Latina. Então aquela pool de 99% também serve, às vezes a gente pode ajudar eles, conectar com um dos nossos investidores ou parceiros dentro da rede. Então não é só o investimento, né? A gente gosta de ter esse relacionamento. A gente fala, é conexão. Então se conectem, gera conhecimento. Tudo tem valor. Exatamente, é isso. Hoje acho que tem um ponto super importante que essa conexão gera valor. E Marcelo, acho que falando em conexão, você falou que passou já mais de 500 startups, né? Como que é no dia a dia para você que tem que entrar em uma startup, o quanto de conhecimento para você é gerado? Porque, na verdade, você não vai só olhar o contrato, né? Você vai olhar o que essa startup faz. Como que é para você fazer isso? Olha, é muito prazeroso, na verdade, porque você está lidando com muito tipo de vários tipos de business, né? Sim. Então é sempre interessante alguma coisa nova e pessoas também, porque eu acho que assim, a advocacia e qualquer atividade, o prestador de serviço, ele tem que gostar de se relacionar com pessoas. Sem dúvida. Então, conhecer gente, lidar com pessoas, ainda mais em momentos chave, né, da vida dela, como fechar uma rodada, né? No relacionamento dessa pessoa, ou dessas pessoas com seus sócios, né? É muito legal. Eu sou apaixonado por isso. Mas uma coisa interessante, né, Rodrigues? Você falou, poxa, passa tanta startup, e pegando também gancho no que o Kiran falou, o escritório hoje é um dos mais ativos, né, no mercado de VC do Brasil. E a gente acabou virando um hub, né? Legal. E muitas vezes um Tinder matchmaking. Exatamente, o matchmaker, né? Então, existem alguns exemplos aí, justamente pelo fato da gente trabalhar nas duas pontas, né?
muitas vezes para o fundo, muitas vezes para as startups, que a gente apresenta alguns ativos que a gente acha muito interessantes para alguns fundos, e daí vocês sabem muito bem, né? Assim, acho que não é uma questão de a startup ser ruim ou boa, né? É uma questão de você achar um fit de investidor bacana para aquele startup, né? Timing, tem um monte de fatores. Exatamente. Então, existem algumas situações onde a gente acha um fit bacana para um determinado fundo que a gente sabe que está procurando também aquele perfil de investimento, e a gente faz o match e algumas vezes já deu certo. Legal. É isso, é conhecimento, né? Conexão e conhecimento agrega demais, né? Ô Marcelo, a gente está chegando ao final, mas antes da gente caminhar aí para os finalmente, eu queria entender contigo quais são as dicas, que fora aquelas dicas que você já deu lá no começo, né? Para um cara que está iniciando agora com o empreendedorismo, assim, olhando, nem tem startup, está começando a pensar, você que tem falado com mais de 500 startups aí, qual que é a grande, vamos dizer assim, o grande recado que você pode dar para esse cara, porque você é provavelmente um dos últimos que vai ser procurado, ou o último, na verdade, né? E fala também dos erros para evitar, né? Exatamente. Esse também é importante, né? Porque pode fazer bem, mas também os erros. Exatamente. Né? Bacana. Eu acho que um mantra, acho que de muitos fundadores e que está certíssimo, que é nunca desista, né? Sim. Esse acho que empreender não é fácil. Empreender no Brasil é ainda mais difícil. Sim. Né? Então é um leão por dia, é um desafio por dia. E a gente vê muito mais histórias de fracasso, né? E de business que não deram certo do que efetivamente de business que deram certo. Né? Eu tenho uma métrica até para isso, né? E depende muito do fundo, né? Mas em capital de risco, o fundo coloca dinheiro já sabendo que a grande maioria dos investimentos que ele está fazendo ou vai perder tudo, né? Ou vai ganhar o mesmo valor ou um pouquinho menos, e daí tem aqueles que de fato compensam, né? Então, não desista e não tenha medo de errar, né? Porque faz parte do processo do empreendedorismo também você dá ter alguns solavancos, e a gente está acostumado a ver essas histórias, né? Então, acho que trazer esse conforto. Do ponto de vista jurídico, eu acho que é um pouco do que a gente falou antes, né? Acho que cuide muito bem do seu cap table, coloque por escrito exatamente os termos que você combinou com as pessoas, porque é muito daquela coisa, né? Quando você discute no fio do bigode, né? A mensagem está na cabeça de cada um. Né? Principalmente quando é family and friends, né? Aí tem a complicação. Aí pode e pode ser um e-mail, né? Pode ser um e-mail? Pode ser um e-mail. Eu só sugeriria, assim, escolher bem as palavras. E para escolher bem as palavras, é uma vez só que você precisa do advogado, né? Porque daí depois você só replica esse negócio. Né? Sim. Mas pode ser e-mail, o e-mail já é uma ótima evidência do acordo que foi feito. De preferência tendo um de acordo, né, em resposta, porque senão fica simplesmente uma proposta. Pode ser um joinha no WhatsApp. Então, acho que na medida em que a gente coloca as coisas por escrito, né, aquilo sai da minha cabeça, aquilo sai da cabeça do Rodrigues, e ele toma um objeto, né, ele se forma algo independente dos dois. Né, e os dois podem criticar. Daí que a importância de fazer term sheet também, mesmo que muitas vezes não seja term sheet, MOU, ou qualquer nome que as pessoas dão, porque é um instrumento que, antes de ser vinculante, né, porque muitos não são, né, tem talvez só algumas das cláusulas, exclusividade, confidencialidade, etc. Ele serve para alinhar os termos que as partes de fato estão conversando e estão acordando. Tá? Então, talvez a dica jurídica de ouro assim seja: coloque as coisas por escrito, discuta as coisas por escrito, porque depois, quando você estiver de fato virando um unicórnio, você não quer ter uma surpresa de gente aparecendo falando: não, lembra do nosso combinado. Não é aquele negócio, não está escrito em pedra, tem que escrever em pedra assim, gente. Vamos escrever em pedra, em e-mail, papel, que for, né? E você acha que você tem algum livro que você possa indicar para o pessoal que queira se aprofundar um pouco mais? A gente sabe que tem alguns livros famosos no mercado, né? Mas se você puder indicar pelo menos um que você acha que faz sentido para os empreendedores. Tem sim, tem um muito bom, super completo. Eu não sei se tem uma tradução para o português ainda, mas para quem tem acesso em inglês, é A Bíblia
do Venture Capital, que é o Venture Deals. Legal. Tem até o curso, né? O Kaufman Venture exato. Deals. É verdade. Para quem quer fazer o curso também, né? A gente tem no Techstars, né? Techstars.com. Aí você entra lá em Education. Aí tem um curso lá que eles soltam 2 vezes por ano. Quem quiser e tiver curiosidade, é um curso bem interessante. O Kiran fez. Eu fiz eu fiz uma versão reduzida. Eles cortarem. Conforme vai passando o tempo, os caras vão reduzindo, mas assim, eu achei super interessante. E acho que educação nunca é demais, né? A gente tem que estar sempre procurando e buscando, cara. Marcelo, realmente, cara, a gente chegou ao final. Acho que assim, se você quiser deixar um recado para todo mundo que está nos escutando, para que possa te procurar, que consultar, né? Advogado é consultar, né? Não é procurar, né? Eu acho essencial falar para o pessoal que está ouvindo a gente que não tenha medo do advogado. Busque falar com a gente. O mercado, o ecossistema, ele dá tanto para a gente que a gente também sente a necessidade de dar para o ecossistema. Então, sessões de mentoria, bate-papo, cafés, né, para enfim, guiar o empreendedor. Às vezes uma conversa dessa ilumina bastante o caminho da pessoa, né? Então, contem com a gente para isso, sem compromisso, né? E também, se quiserem compromisso, busquem a gente também, que ouvintes aqui do podcast vão ter condições especiais, pode ter certeza. Legal, maravilha. Muito bom. Marcelo, obrigado por participar do nosso episódio. Acho que foi muito, muito legal poder falar com um advogado que é do mato, né? Que é do agro, né? Que acho que tem um pé vermelho ali que pode ajudar a gente no agro, não só no agro tradicional, mas também no agro do Venture Capital. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu vou marcar o Marcelo lá nas nossas redes sociais para que vocês possam conversar e entender um pouco mais do trabalho dele. Mas do nosso lado aqui, a gente agradece pelo esclarecimento, por conta de explicar os contratos. Logicamente foi bem superficial, a gente não tem muito tempo, mas já começa a clarificar um pouquinho na mente dos empreendedores como que funciona a trilha do Venture Capital, o que eles olham, o que é importante estar bem claro e bem específico no papel, né? Para que consiga fazer uma captação bem sucedida, para que consiga olhar para uma trilha de internacionalização, né, Kiran? Acho que faz todo sentido, né? E só gostaria de agradecer você, agradecer os nossos ouvintes, nossos amigos. Aproveito para que nos sigam no Instagram, rural.ventures. Sigam também a bmc.news e não esqueçam, todo domingo às 7 da manhã no canal 579 da Vivo, às 7 da manhã, cara, 7 da manhã, competindo com o canal Rural, não, é com Globo Rural. Globo Rural, competindo com o Globo Rural. Todo domingo a Rural Ventures traz um convidado especial para falar sobre Venture Capital, falar sobre tecnologia, para falar sobre contratos no mercado de Venture Capital, para que você fique com conhecimento aguçado para poder empreender, para poder investir, para poder fazer tudo que você quiser dentro do mercado de tecnologia do agronegócio. Pessoal, até a próxima semana. Valeu, Kiran. Valeu, Marcelo. Pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu.